Boa noite, hoje é quarta-feira, 10 de Kislev. Está começando o programa há mais tempo no ar em todo o Brasil. Começamos o programa de hoje com as últimas de Rony Gottlieb, acompanhado de seus comentários no oferecimento de Bradesco. Com o crédito imobiliário Bradesco, você realiza seus sonhos antes do que imagina. Crédito Bradesco, sim. É com você, Rony. Obrigado, Fred. O Irã está nos jornais. E pela maneira com que os dois grandes jornais de São Paulo escrevem, ninguém entende direito por que tanta preocupação. Eu vou tentar esclarecer. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Rússia e a China estão preocupados com o Irã, um país controlado por religiosos fanáticos que passou os últimos anos mentindo e enganando a Agência Internacional de Energia Atômica para ir construindo armas nucleares. Como consequência, finalmente ele está submetido a um boicote econômico sério. Nenhum país da Europa ou os Estados Unidos negociam com ele. Os fundos que ele tem estão congelados na maior parte do mundo. Tem dificuldades para vender seu petróleo e, com isso, dificuldades para manter o país funcionando. Muito bem. Justamente quando o aperto começa a funcionar, os cidadãos iranianos começam a protestar pela piora na sua vida e as chances de fazer o Irã desistir de processar o urânio para fazer bombas são as melhores. O que fazem os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, a China e a Rússia, decidem, por seus próprios interesses, que vão acreditar na conversa de paz e amor dos ayatolás. Para surpresa de todo mundo, inclusive dos iranianos, a França estragou a festa, dizendo que não quer ser feita de boba e que não concorda em dar uma colher de chá suspendendo o embargo, porque não está escrito em lugar nenhum que o Irã vai desistir dos seus planos atômicos. O secretário de Estado americano John Kerry ficou inconformado. O seu herói deve ser Neville Chamberlain, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha de 1937 a 1940. Para quem não lembra, ele foi a Munique em setembro de 1938, também ouviu promessas de paz e amor de Hitler e deu então um pedaço da Checoslováquia exigido pela Alemanha diante da promessa do ditador nazista de que dali para diante ele iria se comportar. Voltou para casa aplaudido, dizendo que agora o mundo estava em paz e assistiu, 12 meses depois, à invasão da Polônia pela Alemanha e, como consequência, o início da Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, a Rússia, a Inglaterra e os Estados Unidos já viram esse filme, mas só a França, Israel, os Emirados Árabes, a Turquia e outros países da região não querem ver a reprise. Mudando de assunto, acompanhe conosco agora a entrevista que nós fizemos com o professor Dr. José Meixes, presidente da Hevra Kadisha, por ocasião dos 90 anos da entidade. A Hevra Kadisha, que cuida dos nossos cemitérios, faz esse ano 90 anos. E a razão da nossa conversa, e vocês vão concordar comigo, é que a despeito de fazer 90 anos, a Hevra se remoçou. E é sobre isso que nós queremos conversar. Professor, são 9 anos de administração. Nós podemos dizer que a Hevra não só se rejuvenesceu, como a Hevra mudou? Podemos. Ela não mudou no sentido de ser entidade básica da comunidade judaica de São Paulo. Não se entende a existência de uma comunidade judaica que não possua a Hevra Kadisha, a Associação do Cemitério. Ela tem uma importância social, por exemplo, porque ampara também aqueles que não têm meios ou disponibilidades para poderem ser sepultados, não poder adquirir o seu lugar, mas a Hevra está aberta para receber da comunidade todas as pessoas que quiserem ser sepultadas no cemitério judaico. Muitos cemitérios, tanto na Europa como nos Estados Unidos, estão abandonados ou em vias de serem abandonados. E essa administração criou uma coisa que
eu não sei se é original, se é a primeira vez que se faz uma coisa nesse sentido, que é uma preocupação com a manutenção nas próximas gerações. Existe um fato de que gerações posteriores às dos falecidos, talvez a segunda não, mas a terceira ou a quarta, absolutamente se isolam e esquecem. O que se pode fazer? E acabamos chegando à equação de formular uma quitação definitiva, por ocasião do sepultamento, uma quitação definitiva e a formação de um fundo administrado convenientemente, com estudos atuariais adequados, é o fundo que pode garantir, pelos anos vindouros e enquanto existirem esses cemitérios, a sua manutenção e garantirão a comunidade judaica. O senhor considera-se com o dever cumprido? O grupo que hoje administra a Hevra é um grupo que merece ter estendida a sua missão. É um grupo convicto de que está certo nos objetivos que se fixou e que praticou e vem praticando e irá praticar. É aí que eu apelo a esse contingente de pessoas que se interessem pela Hevra Kadisha, que se interessem pelas suas atividades, que prestem um voluntariado, e basta ser um voluntariado que reconhece que é preciso exigir da sua direção cemitérios limpos, organizados, adequados, dirigidos economicamente e administrativamente bem dirigidos para diminuir custos. Isso é o que eu gostaria de ter como eco, talvez, desta entrevista do veículo Mosaico, a reação da comunidade. Eu vou agradecer, em nome da comunidade, o seu esforço, o seu interesse, a sua paciência, a sua dedicação nesses 9 anos, porque eu acho que eles fizeram diferença para uma das entidades mais importantes que nós temos na comunidade. Professor, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, não vou tomar isso como uma despedida, é pura e simplesmente um até logo para aqueles que acompanham a atividade da comunidade através do Mosaico, e agradecer a oportunidade de contar um pouco desses fatos que são muito importantes. As entidades que cuidam, por exemplo, do Holocausto e da memória dos que partiram, a Hevra está lá, ela participa, mas ela não considera precípua a sua função que não seja aquela que é basicamente e que é reconhecida biblicamente, que é a de dar a casa final, a moradia final àqueles que partiram. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem conosco, nós voltamos já já. De volta com o Mosaico, você já sabe a hora certa para as velas de Shabat nessa semana? Então vamos lá. Na sexta-feira, as velas devem ser acesas pontualmente às 19h09 pelo horário de verão. Para quem quer participar do serviço ao vivo, é só passar na Rua Caçapava, número 105, que a congregação Beitel te espera de portas abertas. Muita gente, quando ouve falar em Higienópolis, o bairro aqui em São Paulo, logo faz aquela associação, o bairro dos judeus. Mas de onde será que surgiu a comunidade judaica paulistana? Como é que os judeus vieram parar na maior cidade da América Latina? Para te contar um pouco mais sobre essa história, agora no oferecimento de Casas Bahia, economia que ninguém tira da cabeça, eu chamo o nosso sábio Moré Nelson. Moré, é com você. Como vai, Fred? Tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto bastante diferente. História e números. A história da comunidade judaica de São Paulo. Ela não é tão nova assim, não. É do século XIX. Havia judeus aqui no século XIX, construíram, trabalharam, tiveram seus negócios. O grande problema é saber onde eles estão. Quando a gente pega os números antigos do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, ele chamava-se A Província, lá está escrito, e faleceu tal pessoa e foi enterrado no cemitério da comunidade judaica. Mas no século XX,
grandes levas de imigração chegaram aqui da Europa, na metade do século XX, do centro da Europa, dos países comunistas, depois vieram da América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, e a comunidade foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou uma época de ter quase 100 mil. 100 mil era o número de judeus em São Paulo. Não é mais a mesma verdade, a comunidade está diminuindo, hoje talvez tenhamos 50 mil pessoas, mas a nossa influência e a nossa área de atuação é tão grande que muita gente pensa que somos muito, muito mais. Não, não somos. Na verdade, devia ser feita uma estatística bem forte sobre isso, mas não é tão simples. Um censo da comunidade judaica de São Paulo é bem complicado, porque, na média, uma família judaica muda de endereço a cada 6 anos. Por que muda? Enfim, começamos sempre na Zona Norte, vamos para o centro, Campos Elíseos, Higienópolis, Cerqueira César, e depois vamos para a Zona Sul. Este é o roteiro da migração da comunidade judaica. Quando o trânsito fica pior, voltamos de novo para Higienópolis e assim continuamos. Criamos muitas instituições, algumas magníficas, que são exemplo para outras comunidades, cemitérios, hospitais, mais de 10 escolas judaicas. Ainda falta muito, temos muito a crescer, estamos fazendo agora um museu judaico, estamos fazendo um memorial judaico, estamos reformando os lugares, já temos mais de 60 sinagogas, ou seja, a comunidade é atuante, é pujante e assim esperemos que continue para sempre. Shalom Obracha.